Corinthians enfrenta hoje pela Copa do Brasil o bom time do São Bernardo do Campo. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Continuo pedindo para você, eu sei que é uma coisa chata, poxa Marcelo, você fica toda hora pedindo, mas eu preciso da sua ajuda, eu conto com a sua ajuda para que a gente possa divulgar o canal. Então, eu espero que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, esteja comentando com seus amigos, os seus familiares, para que a gente possa dar continuidade no trabalho. Você que acredita nesse projeto, dá essa forcinha, dá essa moralzinha, compartilhe com outros corintianos, eu tenho certeza que eles não vão se negar a estar ajudando a mais um louco nesse bando de louco. Esse canal ele tem um oferecimento da SW Grife Esportiva. Você que gosta de camisa retrô ou que prefere uma camisa que tem simpatia por um clube pelo qual você está tendo dificuldade de encontrar, não perca tempo, entre em contato com eles, o contato está aqui embaixo, eu tenho certeza que eles estarão atendendo o seu pedido. Hoje o Corinthians enfrenta o bom time do São Bernardo do Campo, lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Um bom time treinado pelo técnico Márcio Zanardi, um time que já está bem consolidado, uma defesa muito boa, apesar de ser um time que o ataque não é tão eficiente, mas a defesa é uma das melhores do Campeonato Paulista. Nós enfrentamos o São Bernardo em São Bernardo, mesmo com um jogador a menos, tomamos um prejuízo, ali decretou a desclassificação do Corinthians para as oitavas de finais, acabando assim com a projeção que a diretoria do Corinthians tinha para o início deste ano de 2024. O técnico Márcio Zanardi quase veio treinar o Corinthians, ele até tinha se despedido do elenco do São Bernardo, porém o regulamento do Campeonato Paulista impediu que o técnico viesse para o Corinthians e assim dar continuidade no trabalho. Há males que vem para bem, porque o Márcio Zanardi já é um conhecido antigo do Corinthians, ele que já treinou o time da base do Corinthians, esteve envolvido em alguns problemas, alguns escândalos lá na época, lá atrás, acabou sendo desligado do clube, foi contratado pelo São Bernardo, uma empresa acabou assumindo o time do São Bernardo, dando continuidade, acreditando no projeto do Márcio Zanardi, e está aí, um bom time, um time muito defensivo, um time com uma defesa muito bem consolidada, muito bem postada. Porém, a vantagem é que o time do São Bernardo não tem um ataque tão eficiente. Tudo bem, eles ganharam do Corinthians no Campeonato Paulista desse ano por 1-0, com um jogador a menos. Entretanto, nós tínhamos uma defesa totalmente nova, em reformulação, um time que não contava ainda com Rodrigo Garro no meio de campo, fazendo armações e criando jogadas. Os jogadores estavam com direitos de imagem atrasadas, totalmente desanimados. Tinha no banco de reserva um técnico que era arrogante, chamou inclusive um dos nossos jogadores de burro, depreciou outro atleta, dizendo que ele estava num time grande, desmerecendo assim o Ranieri, que jogou pelo Cuiabá, afirmando que o Corinthians não era o Cuiabá. Um técnico que estava como um sapo gordo, sentado em cima de um contrato pelo qual o Corinthians estava totalmente rendido, sem poder ter o que fazer com o técnico, mas com a boa atitude do presidente do Corinthians, Augusto Melo, antecipando e antecedendo uma queda ainda pior, com um time totalmente desmotivado, desorganizado, batendo cabeça, jogadores que quando tomavam um gol ficava totalmente perdido, era um samba do crioulo doido, uma bagunça generalizada, era zagueiro indo pro ataque, era atacante fazendo defesa, era centroavante que estava fazendo lateral, uma bagunça total. O técnico não tinha atitude, não tinha mais o elenco em suas mãos, os jogadores faziam o que queriam dentro de campo. O lateral direito Fagner andava em campo totalmente desmotivado. O Augusto Melo foi lá, demitiu o Mano Menezes,
fez uma negociação para que o Mano Menezes não acionasse o Corinthians na FIFA, tornando o prejuízo do Corinthians um pouco menor, porque segundo o contrato, se fosse rompido pelo Corinthians, o Corinthians teria que pagar todos os salários de todo o contrato, que era cerca de 20 milhões de reais. Em negociação, o Corinthians pagou 12 e negociou os outros 8 milhões, dando como garantia a venda do Murilo. Exatamente, o zagueiro que está jogando lá na Inglaterra. O Corinthians deu esse dinheiro como garantia para o Mano Menezes para que ele pudesse não entrar com ação na FIFA ou no STJD, comprometendo assim a situação do Corinthians. O Corinthians rapidamente entrou em contato com o Márcio Zanardi. O Márcio Zanardi até se despediu do elenco, só que aí o regulamento do Campeonato Paulista impediu que ele viesse. Automaticamente, o Augusto Melo entrou em contato com o Antônio Oliveira, fez a proposta, o Antônio Oliveira gostou, o Corinthians foi lá, pagou a multa de R$1.500.000 para o Cuiabá. O treinador, às vésperas do jogo do Corinthians contra a Portuguesa, que não tinha técnico, porque o Corinthians havia demitido o Koloski, jogou contra o Santos e perdeu. O Augusto Melo entendeu, e toda a diretoria, que o Thiago Koloski estava muito tendencioso, o time foi ainda pior do que estava com o Mano Menezes. E aí foi aquela correria para poder dar entrada na documentação do Antônio de Oliveira e assim poder registrar ele no Campeonato Paulista, que foi exatamente às 18 horas 59 minutos e 56 segundos. Vocês devem se lembrar dessa situação. Com a chegada do Antônio Oliveira, automaticamente ele reestruturou o time, reorganizou o time, fez com que o time ficasse mais motivado. Talvez o Márcio Zanardi não teria essa competência, talvez, eu não tenho certeza. O caso do Márcio Zanardi é a longo prazo. A gente vê aí que o São Bernardo de 2022 para cá tem evoluído, mas não foi uma coisa de uma hora para outra. Tudo bem, o elenco do São Bernardo é mais modesto, tem grandes jogadores lá, mas a pergunta é: será que ele teria capacidade de poder jogar com os estrelões? Cássio, Fagner, Paulinho, Romero e outros tantos líderes dentro do Corinthians? Uma coisa é um técnico que já tem experiência com o estrelão. Outra coisa é um técnico que vem de um time emergente e poder administrar um elenco cascudo. Nós temos aí um exemplo do nosso adversário aí, um tal de Carpinteiro. E essa semana, às vésperas do jogo do Corinthians contra o São Bernardo pela Copa do Brasil, tivemos o pagamento de direitos de imagens atrasados do ano passado com o elenco atual. Também ontem o Augusto Melo fez o pagamento dos direitos de imagens deste ano para todo o elenco, zerando totalmente a dívida relativa aos direitos de imagem dos jogadores do atual elenco. Os outros jogadores é um papo para um outro vídeo. E com isso trouxe não é nem uma motivação, mas sim uma obrigação, tanto do Corinthians como também dos atletas, porque agora o atleta não pode reclamar que não recebeu, que está com atraso, porque está tudo zerado. Levando em consideração que o Corinthians passando de fase, a premiação, o bicho, vem bem mais rechonchudo do que se o Corinthians foi eliminado nessa quinta-feira. Lembrando que o time do São Bernardo não é um time fácil. A retrospectiva dos jogos do Corinthians com o São Bernardo não são lá muito favoráveis para o Corinthians. O time do São Bernardo tem o ótimo zagueiro Rodrigo Souza, apesar que no último jogo ele foi expulso, mas é um excelente zagueiro. Tem também o atacante Silvinho, que foi o que fez o gol contra o Corinthians. Ele bateu muito bem na bola, é um jogador experiente, rodado, é um cara capacitado que pode dar trabalho para a defesa do Corinthians. Ele em noite inspirada pode acabar com o jogo. Espero que não seja o caso. Mas todo cuidado é pouco. Então lembrando que o Corinthians não pode entrar com salto alto achando que o jogo está resolvido. Porque pelo retrospecto o Corinthians tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas para o São Bernardo. Foi esse agora deste ano pelo Campeonato Paulista por 1-0 e o ano passado por 2-0 no Campeonato Paulista. Mas eu tenho certeza que o Tonhão, o Antônio Oliveira, vai vir com uma grande estratégia e táticas
jogadas ensaiadas. Afinal de contas, o Corinthians teve todos esses dias para poder estar treinando. É um time que está diferente, é um time que está em ascensão, mas vamos com calma, não podemos esquecer, estamos jogando contra o São Bernardo, o bom time do São Bernardo. A provável escalação do Corinthians será o Cássio no gol, Félix Torres e Gustavo Henrique, Fagner pela lateral direita, Hugo pela lateral esquerda, já que o Diego Palacios ainda está voltando, já está naquela transição de poder estar voltando a campo. O meio de campo será com Ranieri, Rodrigo Garro e também o Maicon. Na frente, a dúvida será Romero ou Pedro Raul? E com certeza Wesley e Yuri Alberto. É isso, pessoal. O que vocês acham? Será que o Corinthians vai passar fácil? Ou será que vai ter dificuldade? Faça aí o seu comentário. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e vai Corinthians!